Bom dia, bom dia, bom dia, com alegria. Olha aqui, gente, mais uma vez o Café com Coutinho, dessa vez com uma convidada super especial também, que trabalha, olha, com mentoria, principalmente para terapeutas. Eu vou falar principalmente para terapeutas pelo seguinte: ela também é minha mentora. Eu também estou fazendo um trabalho de. Ela está me fazendo um trabalho de mentoria muito bacana. E já já ela vai entrar no ar, vai contar para a gente aqui qual é a história dela, como é que funciona, como é que é o método dela, o que ela ajuda. Porque ela, assim, ela pega terapeutas aí que tiram seus 4, 5, 6 mil reais por mês e alavanca para os 30 pau, de 20 a 30 mil. Fora que ela estrutura a agenda e deixa uma liberdade muito grande para as terapeutas trabalhem, se desenvolverem, fazendo um processo de autodesenvolvimento, né? Quem trabalha nesse ramo, principalmente de prestação de serviço para desenvolvimento pessoal, tem que estar estudando constantemente. Eu, inclusive, ontem passei o dia estudando com um parceiro de como se aplica a metodologia vendas neurais, como é que ela casa com a inteligência artificial. E foi absolutamente fantástico, porque a gente mapeou como é que funciona, de um lado, todo o método, todo o processo de construção da percepção de valor, e do outro lado, a inteligência artificial está ajudando a gente numa ferramenta fantástica, que é mapear como funciona o cliente. E como é que a gente sabe disso? Olhando as redes sociais dele, mapeando as redes sociais dele. Tem alguns clientes que você pode ter até eventualmente algum perfil. Mas olha, no final da nossa jornada de ontem, abriu até um outro. Descubra o mapa astral do seu cliente e aplique vendas neurais. Olha só que bacana. Então, é isso, gente. Vamos esperar a Camila entrar. E já entrou aqui, já, beleza. Já vai pedir autorização, vamos liberar a entrada dela e vamos começar no bate-papo. Olha, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fiquem ligados aí que vai ter bastante coisa interessante. Olha aqui, a Camila já entrou. Aqui, deixa eu só colocar, controlar também aqui o mic, o note. E entramos aqui, ver solicitação, pronto, tá. A menina, gente, não é fraca não, hein? Olha lá, agora vamos aguardar. Ah, Bom ah, dia, excelente dia. entrou e entrou bacana aqui, legal. Você sabe que às vezes, algumas vezes falha, sabe? A pessoa que tá, com quem eu estou conversando diz que fica preto aqui na parte de baixo, mas a gravação sai tudo ok, que isso não Tá importa. tudo certo. Vamos lá, deixa eu pegar, eu também acompanho, eu faço dois acompanhamentos, um por aqui, né, que é o nosso bate-papo, e eu deixo o meu note também ligado ao vivo aqui para mostrar como é que está Maravilha. entrando e funcionando. Legal, Camila. Em primeiro lugar, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho aí, pelo seu tempo. Eu sei que eu cortei um barato seu, que você ia começar o curso de dança, estou sabendo já. Então, a primeira coisa, agradecer de coração. Segundo, eu começo sempre assim, batendo um papo, falei, conte-me sua história. As pessoas adoram ouvir a história, então conte-me sua história, como é que você chegou nesse mundo, como é que você chegou nesse processo aqui. Vamos lá. Muito bom. Primeiramente, uma alegria estar aqui, né, no Coutinho, no Café com Coutinho. É uma admiração muito grande, né, por você. Hoje que a gente vai falar, né, sobre por que é difícil se vender, né? E a minha história começou nisso, né? Comecei muito nova, assim, trabalhar, né? Fiz publicidade, fui trabalhar, mas com 20 e pouquinhos anos, 25 anos, eu já estava empreendendo, que eu montei a minha agência de publicidade. Eu tinha uma agência de publicidade na cidade de Ponta Grossa. Poxa, com 20 anos, Hã? uma agência de publicidade em Ponta Grossa.
por Isso. 10 E anos. era de publicidade digital ou a convencional mesmo? Não, não, nem existia marketing digital quando eu abri. Essa carinha aqui é. Mas foi em 2009, né? Justamente no final, quando eu decidi fechar, é quando eu estava tendo a ascensão do digital, mas era uma agência full service, estilo tradicional, né? Aham. E foi ali que eu aprendi a empreender realmente, né? Foi ali que comecei muito sem experiência realmente, né? Com vontade, né? Eu falo que eu sempre tive um desejo muito grande de liberdade, né? Sempre fui muito de querer criar, de querer fazer diferente. Então eu já entrei pro empreendedorismo muito cedo. Eu tive uma única experiência de registro de carteira, assim. Só teve Coisas. experiência CLT? Eu só tenho uma assinatura na minha carteira. Só o cara. Uau! Bom, mas que você já nasceu numa geração, numa época que você já pegou, onde o empreendedorismo individual é muito mais cultivado, você tinha muito mais ferramentas. No meu tempo era aventura mesmo, era selva brava para dizer. Não, mas quando eu comecei não tinha MEI, não tinha nada, né? E eu Hum. lembro que realmente, assim, eu montei lá no quartinho da minha casa, assim, e para eu montar a empresa, né? Hoje eu vejo as pessoas têm medo, às vezes, de abrir um MEI, né? E daí eu lembro para montar a empresa, tinha que contratar contador, tinha taxa de abertura, tinha tudo, né? Ah, E eu falei para mim assim, eu falei assim, não. Se aparecer, pode ser que apareça uma grande se aparecer uma oportunidade, grandes oportunidades, eu preciso estar pronta para elas. Eu não posso ficar na informalidade. Então, desde o começo eu tenho essa mentalidade, assim, que eu preciso estar pronta para o mercado sempre, né? E aí eu fiquei, né? Chamava Elétrica Comunicação, elétrica. Elétrica Propaganda e Marketing. E era elétrica com CK. Camila Klippel, né? E fiquei 10 anos, assim. Eu fui a primeira publicitária, assim, formada nos Campos Gerais, ali na região de Ponta Grossa, assim. Então, quando eu cheguei, era aquelas agências bem tradicionais, assim, que nasceram, né? Eu digo assim, aquelas bem lá do início da publicidade. Então, eu lembro quando eu cheguei, foi uma nova geração já de agências, assim. Então, a gente promoveu uma grande reinvenção, realmente, no mercado, assim, de trazer uma nova visão, uma visão mais moderna, mais jovem, assim, para propaganda, né? E eu sempre fui muito apaixonada, assim, pelo que eu fiz, né? Então, tive a oportunidade de contribuir com muitas marcas, com muitas empresas em Ponta Grossa, mas a minha grande dificuldade, eu vejo hoje, né, olhando para minha história, foi com a questão de vendas. Assim, eu falo assim, eu vejo que um erro meu foi não ter me estruturado corretamente em relação às vendas, quantas oportunidades eu perdi por não saber vender, né? Por não saber vender corretamente, por não ter esse conhecimento. E assim, não existe curso, não existe. Até hoje não existe, né? A não ser o vendas neurais, né? Modéstia as favas. Então, eu sempre fui muito com a cara e com a coragem, aprendendo, implementando. Mas, né, quando a gente começa, a gente tem muito problema de autoconfiança, né? E você numa cidade do interior, você começando, Então, eu lembro muito, assim, que eu tinha dificuldade de cobrar as pessoas. Eu meio que ajustava o meu preço, ia fazer um orçamento e falava assim, mas acho que esse valor aqui eles não vão aprovar, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, né? E aquele medo de falar o valor, né? Eu acho que isso eu imagino que é a realidade de muitas pessoas, assim, porque a gente já deduz na nossa cabeça, pelo nosso bolso, que a pessoa não tem, né, que a pessoa vai achar caro o trabalho Só que isso me custou muito caro, assim, porque às vezes eu vendia projetos que não estavam... Lógico, eu cobrava, assim, mas assim... não era condizente uma agência de publicidade fazer um contrato de 1 ano. Depois que você vendeu, você tem que entregar. E daí, funcionário, e imposto, estrutura, custos, né? Todos os custos de uma empresa,
Então, esse movimento, assim, isso foi aos poucos sacrificando o meu negócio, esse medo de me vender, que na verdade era uma falta de autoconfiança minha em relação ao meu trabalho. Será que vale mesmo esse trabalho? Será que meu trabalho vale mesmo isso que eu estou querendo pedir? É isso que a gente se pergunta dentro da gente muitas vezes, né? E com isso, né, com o desejo de fazer uma renda, de ganhar dinheiro, de coisa, eu comecei a abraçar um monte de coisa, né? Sempre fui muito generalista, sempre dizia muito sim, com aquele desejo de fazer a empresa dar certo, e começava a tirar para tudo quanto é lado. E isso me trouxe uma consequência, assim, um preço caro, na verdade. Isso me custou caro, né? Porque chegou um momento que eu tive um burnout, né? Eu fritou a cabecinha aqui, não, né? é óbvio. Foi Mas uma. você trazer essa questão, porque é uma coisa que eu também sofri, e aí eu agradeço a você que eu aprendi, o lance do foco, né? De ter bem focado o mercado que você quer. A gente acha que, sendo generalista, abrindo para tudo quanto é canto, a gente vai conseguir resolver e tem mais chance de oportunidade. Pelo contrário, né? E principalmente nos dias de hoje, com o advento da internet, ela permite que você foque muito mais. E nós estamos vivendo uma era de nichos, cada vez mais nichos. Eu tenho uma amiga que tinha uma boutique há 30 anos atrás que ela vendia de A a Z. Hoje em dia ela vende para quê? Para mulheres grávidas que moram naquele segmento e que tem não sei quanta, e com todo o perfil de renda e para filhos dessa. Ela segmentou super, fechou o nicho dela de mercado e falou, pô, mas vender só para mulher grávida, gente, eu vou para mulher grávida, ela fica só um ano na vida. Eu falei, mas você não sabe o tanto que ela consome, né? Ela perde todas as... Exatamente, né? E como eu vim desse movimento de mercado tradicional, antigamente as agências eram assim, chamava full service, não existia agência especialista, não existia. Tipo, daí depois que começou assim, esse movimento delas criarem os braços de especialização, não sei o quê. E hoje as agências que sobrevivem, as agências que ganham dinheiro, são as extremamente nichadas, extremamente posicionadas, né? Eu sou especialista, né? Mas eu venho do Sebrae, eu sou consultora do Sebrae também já desde 2009, né? Uhum. Então qualquer nicho que aparecer na minha frente eu sei resolver. Já passei por mais de, acredito que muito mais do que 5 mil, 10 mil empreendedores, sei lá, que eu já ajudei, né? E então eu tenho essa habilidade de trabalhar e me adaptar em qualquer segmento. Só que isso começou a me custar caro, porque as pessoas não percebem valor na gente quando nós somos generalista, né? Eu sempre comparo com um médico, né? Um médico. Você vai fazer uma consulta lá com o clínico geral, Coutinho. Quanto que tá a consulta com o clínico geral? Em São Paulo, em volta de 400, 450, então, 500 no máximo. Se for para o interior, você ainda acha umas de 200, umas de 300, né? Mas é isso aí. Mas daí você resolveu de você ir num ortopedista, que é o cara mais especialista. Aí já foi para 800, para 1.000, né? Esses dias meu pai precisou de um especialista de rim, R$ 1.500 a consulta. Uau! Né? Porque o cara era uma referência. Então, tem o especialista e tem o especialista referência, né? Quando você vai para o referência, não existe mais preço. A pessoa paga o quanto você pede, porque você é uma referência. Então, foi esse movimento. Ou seja, a gente já vai falar sobre isso, só para eu fechar ali a minha história, né? A narrativa. Eu encontrei com esse burnout aí, né? Me deparei, assim, foi uma vez que eu tirei férias, que fui para casa dos meus pais, e quando eu tava voltando para casa, chegando no trevo, perto do trevo de Ponta Grossa, eu senti uma angústia, assim, sabe? Aquele sentimento ruim, assim, né? Correndo, assim, pelas veias, assim. No corpo. No corpo, porque eu tava voltando a trabalhar. Sendo que eu sempre amei o que eu fazia. Sempre. E
E aí daí que foi o insight. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada? Por que eu tô me sentindo essa angústia de voltar a trabalhar? Sendo que é a coisa que eu sempre amei fazer, né? Sempre brilhou meus olhos, sempre sorriso no rosto, sempre as pessoas viram a minha paixão, né? E de repente eu tô sentindo essa angústia. E foi aí que eu comecei a trabalhar e olhar para mim, entender que tinha alguma coisa errada, que eu precisava tomar uma decisão. Né? E hoje eu ajudo muitas pessoas em transição de carreira, justamente, porque a gente precisa tomar decisões difíceis na nossa vida. E daí estava vindo toda essa ascensão do digital. Eu com burnout, mal, comecei a tomar remédio, comecei a engordar, comecei a ter picos de ansiedade, né? E daí eu falei assim, eu preciso tomar uma decisão. E daí, depois de amadurecer, que foi aí que eu comecei a ter contato com autoconhecimento. E comecei a me entender, né? E começar a assumir algumas coisas, ter mais autorresponsabilidade. Sair do vitimismo, o mundo, é o mercado, é isso, é aquilo, e deixa eu ver o que eu tô fazendo de errado aqui. E daí eu tomei a decisão mais difícil da minha vida, que foi fechar a minha agência. Eu decidi de fechar, seguir solo. Parece que é desmanchar um sonho, né? Minha sensação. Não, eu vivi um luto, pelo menos um mês, assim, de luto, assim, porque eu tava tomando decisão muito consciente, eu processei muito isso para tomar decisão, eu criei um plano para sair, eu falei, não, eu vou começar a atuar como consultor, eu vou reduzir minha estrutura, eu vou começar a atender de uma maneira diferente, né? Vou começar a vender o meu conhecimento, que era esse o meu plano. Eu vou começar a vender meu conhecimento, que eu ganho mesmo tanto do que eu ficar vendendo publicidade, né? E aí só que você é o teu sonho, aquilo que você construiu, é funcionários, é cliente, eu tive que pegar e bater de cliente em cliente entregando contratos, eu tinha contratos grandes, de empresas grandes, tinha funcionários, né? As pessoas não compreendem a decisão da gente, né? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é decisões difíceis sempre vão afetar a vida de outras pessoas. E muitas vezes isso nos impede de agir, porque a gente fica com pena das pessoas, né? De, putz, como é que vai ser deles, né? E tal, principalmente os funcionários. Mas, assim, todos eles, logo depois que eu fechei, tipo, já estavam bem colocados, já estavam... Então, às vezes a gente se preocupa tanto com as decisões em relação a outras pessoas, mas quem está travando a vida das pessoas somos nós de não tomar decisão, porque as pessoas, no geral, têm dificuldade de tomar decisão, e as pessoas que têm coragem de tomar decisão, nós decidimos por nós e pelos outros também, né? Muitas vezes. Então foi todo esse processo. E olha, isso que a gente está presente no presente, porque aquele momento, aquela decisão minha, era uma coisa que eu entendia que tinha que ser aquele momento, porque eu via o digital vindo, só que eu sabia o que eu precisava fazer para reinventar a minha agência, mas eu não tinha energia para isso, porque eu estava doente. E daí eu falava, não adianta. Eu tinha tentado fazer algumas transformações, eu tinha tentado fazer alguns movimentos, mas se você não tá bem, você não consegue promover as mudanças. Eu falei, então eu vou cuidar de mim antes, né? Vou cuidar de mim antes e aí eu vou recomeçar. E daí eu tomei esse passo de me tornar menor para cuidar de mim, para novamente crescer. E logo que eu fechei em fevereiro, no carnaval de 2019, no final do ano, pandemia. Essa derrubou, essa foi um óleo na pista. Entende? Mas assim, daí eu me sinto orgulhosa de mim, da importância do autoconhecimento, da importância de você tomar decisão, porque você já pensou, se eu não tivesse tomado a decisão e estivesse do jeito que eu estava, numa pandemia? Já pensou. Então eu resolvi todos os meus problemas antes resolvi, estava resolvendo, né? Antes da pandemia. Eu sou muito grata por isso. Por isso, essa busca pelo autoconhecimento fez com que eu buscasse muito a mim mesma e fez com que eu me encontrasse com essa área comportamental. E hoje eu tenho curso de psicanálise, né? Então eu tenho a formação de marketing e vendas e tenho uma formação comportamental também. E aí vamos para aquela parte do nicho lá que você falou, né? Que é aí que eu comecei a tomar decisões, né?
que eu vou fazer da minha vida. Porque a gente toma decisão e beleza, eu vou sair, vou fazer isso, fazer aquilo. Só que eu fechei assim, né? Daí na quinta-feira, depois do carnaval, quando eu voltei pro meu apartamento, falei, e agora? O que eu faço da minha vida? E na verdade, todos os planos que a gente faz, depois da hora que você vai para a realidade, você vê que é outra coisa, né? Tipo, vem a pandemia, vem as coisas, vão vir as outras oportunidades, né? E você precisa estar em movimento, né? Eu já tinha muito claro a questão do meu propósito, que sempre foi de potencializar empreendedores. Potencializar empreendedores, né? Eu tinha isso muito claro. E eu sempre falo que a gente precisa estar em movimento, porque o propósito, as oportunidades, elas nos encontram no caminho. É no caminho que as situações nos encontram, né? Que você vai descobrindo onde você tem que estar, que você vai descobrindo seus talentos, que você vai fazendo conexões, que você vai conhecendo pessoas, que portas vão se abrindo. Então, eu sempre acreditei nisso. Eu tenho que estar em movimento, eu tenho que estar fazendo, eu tenho que estar realizando, né? Para que as coisas aconteçam na minha vida, né? E aí que eu comecei a reinventar a minha carreira, né? Eu falei, vou ser mentora, vou ser consultora, vou ser mentora. É assim que você... Foi depois da pandemia que você falou, vou ser mentora, vou caminhar na... Não, eu sempre fui. Eu sou consultora de negócios desde 2009. Você falou... Mas quando eu fechei a agência, eu decidi que eu iria atuar apenas como consultora empresarial. E daí eu sempre fui mentora. Sempre, na minha essência, eu sempre fui mentora de empresas. E daí, quando eu saí da agência, eu parei de ajudar empresas e comecei a ajudar pessoas, por causa da minha paixão do empreendedorismo. Eu falava assim, eu quero estar com o empreendedor, eu quero potencializar o empreendedor, porque as empresas não dão certo porque as pessoas não sabem do potencial que elas têm. As pessoas elas precisam de direcionamento, né? E eu já fazia isso há 10 anos já. Quando o CNPJ não funciona, tem algum problema no CPF. E eu sempre falo, né? Não existe um CNPJ de sucesso se antes não existir um CPF de sucesso. Isso, é aquela história do avião, né? Tipo, primeiro você coloca a máscara em você, depois você vai colocar nas outras pessoas. E no negócio é assim, se você vê um negócio muito bagunçado, você pode ir lá ver na vida da pessoa que tá bagunçada também. Se você vê uma pessoa equilibrada, estruturada, bem emocionalmente, a vida dela se encaminha. Por mais que ela precise aprender, ela precisa de novas habilidades, precisa mudar as crenças, precisa fazer coisas diferentes, né? Para ter resultados diferentes, é mais fácil, né? Quando a gente está com a cabeça no lugar. Qual é o principal pilar do teu método? Qual é o principal? Porque, assim, um troço que eu acho que foi muito bacana, que eu vou falar agora como seu mentorado, né? Foi o lance daqueles 4 pilares que você fala das autoridades, as 4 autoridades. Isso, para mim, fez uma diferença muito grande. Eu acho que tem uma oportunidade aqui de você abrir isso também para o público em geral, porque quando você fala em terapia, então eu vou lá, eu vou falar um pouquinho de como eu enxergo a Camila, né? Como é que a gente acabou juntando esforços. Você trabalha com toda a metodologia Vendas Neurais, ela tem como pilar de uma venda face a face. Eu trabalho basicamente comportamental, a parte comportamental. Não trabalho processos nem tecnologia. Trabalho aquele momento em que você se depara com o cliente e está face a face. E isso aí depende muito do teu comportamento. O sucesso da venda vai depender muito do seu comportamento. Mas para que isso aconteça, você tem que ter toda uma história atrás que te dê embasamento, que você chegue no posicionamento mais favorável possível. E isso, quando você falou das 4 autoridades, isso para mim fez todo sentido. Falei, nossa, isso fecha, porque você entra muito melhor posicionado na hora de dialogar com o cliente. Então, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto, né? Do teu método. Hoje eu trabalho com terapeutas, né?
Hoje a minha mentoria ela é nichada para terapeutas, né? Eu ajudo terapeutas a faturar mais de 20 mil sem se sobrecarregar, sem lotar a agenda. Quando você começa... Sem burnout, sem dar burnout. Quando você começa a trabalhar, né? Começa uma profissão, eu também até lotar a agenda, né? Depois que você lota a agenda, você quer deslotar. E eu ajudo a deslotar a agenda, eu brinco, né? Pra gente conseguir trabalhar com liberdade, com qualidade de vida. E eu comecei a ajudar terapeutas, né, nesse movimento, assim, de ter muita afinidade com terapeuta, muita gente me pedindo ajuda, e eu comecei a ver esse movimento desse mercado, né, crescente, né, porque cresceu tecnologia, cresceu toda essa vida louca nossa hoje aí, e terapeuta é a profissão do futuro. Terapeuta e vendedor, tá? Terapeuta e vendedor é a profissão do futuro. Mas é verdade. Não, sim. Qualquer atividade, se você... Porque assim, a sociedade está doente. A sociedade está doente em todos os sentidos, tanto emocional como física. Se a pessoa ela não se resolve com ela mesma, ela vai para o hospital, vai fazer alguma coisa. Então eu entendi isso. Eu falei, tem uma oportunidade muito grande nesse mercado. E foi uma escolha minha estar com terapeutas. Porque eu lembro que eu falei que eu era generalista, né? Uma escolha, nós precisamos escolher o nosso público, qual é aquele público que a gente tem mais afinidade. E para mim, a gente falando hoje sobre, já vou entrar nas 4 autoridades, a gente falando por que é tão difícil se vender, porque a gente não sabe fazer escolhas, e a primeira escolha que a gente precisa saber é para quem eu quero vender, quem eu posso contribuir, quem eu posso ajudar, né? Quem eu mais posso ajudar. E eu comecei a entender que eu podia ajudar, porque eu era consultora de empresas, eu atendia empreendedoras 40 mais. Teve um momento que o meu foco era empreendedoras 40 mais. E chegou um momento que eu parei 2, 3 meses, eu parei tudo e falei, eu preciso nichar. Eu preciso nichar o meu negócio para eu me tornar uma especialista. E eu falei, eu quero ajudar terapeutas. Foi um chamado, assim, era algo que vinha muito forte no meu coração. E aí eu parei para desenvolver o meu método. Eu tirei 2, 3 meses que eu parei para, processar aquilo que eu realmente queria ensinar para terapeutas e para profissionais liberais também, né? Da área de saúde. Qualquer pessoa que vende a sua hora, o meu método, ele se adapta. Pessoa que vende o seu trabalho. E aí eu gosto muito da teoria do Ikigai. Ikigai, sim. O Ikigai, que é a filosofia japonesa que fala sobre propósito, sobre felicidade, né? Sobre realização. E ele fala que a gente tem que encontrar um trabalho que a gente ame fazer, que a gente faça bem, que a gente seja bem paga por ele, bem pago por ele, e que seja contribuição para o mundo. E eu olhando para aquela mandala do Ikigai, eu falei, como que eu posso transformar isso? Como que eu posso trazer isso na prática para minha vida? Como que eu posso aplicar esse Ikigai na prática na minha vida, né? O que é eu amar o que eu faço? Eu falei, é a minha essência. É quem eu sou. Se eu não me conhecer, se eu não tiver autoconhecimento, se eu não entender quais são meus dons, quais são os meus talentos, quais são os meus valores, quem sou eu, como que eu vou me vender? Boa pergunta. Se eu nem sei quem eu sou. Então, assim, eu preciso entender da minha essência. Eu preciso conhecer a minha essência para eu poder entregar essa essência para as pessoas. E eu falei, aí existe uma autoridade, aí que eu comecei a enxergar as autoridades. E essa primeira autoridade que está alinhada ao quem eu sou, como eu me vejo, minha autoimagem, minha autoconfiança, é a autoridade pessoal. Se eu não tenho dentro de mim essa certeza de que eu sou capaz de ajudar o próximo, eu vou ajudar. Perfeito. Aí nessa autoridade pessoal que a gente precisa vencer
é a síndrome da impostora. Ou do impostor, né? Síndrome da impostora do impostor, que é aquele eu não sou capaz, eu não dou conta, será que sou eu mesmo que sou para fazer esse trabalho, né? Por que estão me chamando para fazer essa palestra? Por que esse cliente está vendo em mim? Tipo assim, todas aquelas... Eu chamo de Nazaré, você lembra da Nazaré Tedesco? Uhum. Nazaré Tedesco da novela? Lembra que tinha uma novela? Eu não acompanhei. Não, tinha uma novela que era Nazaré Tedesco, que era impostora. Uhum. E daí eu chamo de Nazaré, que sempre que vem aquelas vozezinhas assim, não, mas isso não é pra você, não, mas você é muito pequena ainda, não, mas não sei o quê. Eu falo assim, fica quieta, Nazaré. Então, eu chamo de Nazaré a vozinha que fica aqui na minha cabeça, às vezes, me falando que eu não sou capaz. Então, é mandar a Nazaré calar a boca, né? Falar, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. E eu sou muita coisa. Né? A gente é muito mais do que a gente imagina. Sim. E você ter essa consciência. Então, essa é a autoridade pessoal. Aí tem a autoridade, daí saber fazer, né? Você tem que fazer bem feito, que era o segundo ponto do Ikigai. Eu falei, esse é o meu conhecimento técnico, são as minhas experiências, são os meus conhecimentos, né? Tudo que eu estudei, tudo que eu passei, todo aquilo que eu fui adquirindo de bagagem diante da vida e que me torna capaz de ajudar pessoas. Tudo que eu passei na vida é ferramental para ajudar pessoas. Então, isso é a minha autoridade técnica. Só que as pessoas, né, principalmente a terapeuta, mas em outras profissões também, a gente acumula certificados técnicos, mas não consegue transformar isso em autoridade, não consegue transformar isso em valor percebido, em percepção do cliente. E aí eu falei assim, não, a gente tem um monte de conhecimento acumulado, mas a gente precisa tangibilizar esse conhecimento. Nós precisamos tornar ele concreto. E eu falei, para a terapeuta tem que ser através de um método autoral. Que o método autoral é o que traz essa autoridade instantânea, é o que traz para ela a clareza do que ela faz pelo cliente, do que ela entrega. Então, quando você pega a tua capacidade técnica, o que você sabe fazer, e tangibiliza isso num método, você traz clareza para o teu cliente. Você mostra para ele qual é o caminho que ele tem que seguir, aonde que você vai levar ele. Porque muitas vezes a pessoa não compra de você porque ela não percebe clareza. E nem você consegue transmitir clareza em relação ao que... Para mim, esse é o ponto-chave de toda a venda. Você cria clareza para o seu interlocutor. Então, pode ser cliente ou não. Mas você tem que ele tem que sair de lá com clareza do que está acontecendo, do que está rolando, né? E o mercado sempre, as pessoas ficam muito focadas no processo e não na transformação. Isso. Então, a terapeuta, por exemplo, o profissional liberal, ele fica vendendo sessão, fica vendendo consulta, fica vendendo, né, coisas que não agregam valor. Você vendeu a tua hora não agrega valor. A pessoa quer comprar o que você tem para entregar para ela de transformação na vida. Então, é você justamente construir um caminho para chegar nessa transformação, nesse resultado que a pessoa quer, nesse desejo. Então, aí a gente tem autoridade técnica. E aí, ser bem paga por isso. Esse é o ponto. Que é isso que as pessoas esquecem. Você quer viver teu propósito? Faz parte ganhar bem. Faz parte ganhar bem. E aí eu falei, aí entra o empreender. Aí entra o empreender, ou seja... Eu tenho que construir um modelo de negócio próspero e lucrativo. Como que eu posso fazer esses profissionais, os terapeutas, construírem um negócio, saiam da cabeça que elas são profissionais autônomas, sei lá o quê, e se tornem realmente empresárias, que assumam que tem um negócio, e um negócio tem produtos, um negócio tem estratégia, um negócio tem marketing, um negócio tem divulgação. O negócio é algo vivo. Elas são o próprio negócio. Elas são a empresa. Né?
e elas se verem como empresa. Então, a terceira autoridade é a autoridade empreendedora. Eu me ver como um negócio. Eu sou um negócio. E daí eu ainda falo, se ver como uma startup, né? Uma empresa realmente feita para transformar o mundo e para crescer exponencialmente, em escala. E daí vem o último, que é o que é bom para o mundo, né? Que o mundo precisa, né? Aham. Eu falei, a gente só consegue ser bom para o mundo se a gente vender. Uhum. Aham. Legal. E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem nessa? Você fez alguns erros aqui, mencionou alguns que eu já captei, por exemplo, a falta de foco é um erro muito comum. O outro erro que você acabou de mencionar é a falta de clareza, né? Porque às vezes a pessoa não tem a clareza suficiente para o caminho, aí ela se perde, né? Isso tem a ver com o foco. Teria mais alguns erros que você julga que você tem ao longo da sua experiência que você fala, ó, se você estivesse nesse lugar aqui, né? Outro erro que eu diria é não se perceber enquanto empresa, né? Ela fala assim, sou prestadora de serviços, né? Eu falo, não, você tem empresa do eu sozinho. Seu CPF e o seu CNPJ, você é uma empresa, né? Que é um dos trabalhos que você fez comigo, né? Olha, cara, você é o produto, você é na própria empresa, se organize como tal, né? E isso aqui para mim foi um erro que eu percebi meu, né? De achar, não, eu sou prestador, sou consultor autônomo. Não, não é na realidade. Eu tenho uma empresa, tenho um produto, tenho uma esteira de produtos, como você chamou, né? Quais seriam os erros mais comuns que as pessoas cometem, principalmente nesse segmento de terapia, que é um segmento de prestação de serviços, eu diria, para o desenvolvimento pessoal, que, como você falou, né, vai ser a profissão do futuro, porque o mundo está cada vez mais doente. Quais seriam os principais erros que essas pessoas cometem? Assim, o primeiro que eu coloquei é a questão do não ser especialista, não se especializar. Então, escolher para quem você quer vender. Você tem que conhecer muito bem o teu cliente, né? Conhecer muito bem o teu cliente para saber vender para ele. E não se posicionar de maneira específica. Essa questão de parar de vender o processo e começar a vender a transformação. Então, qual é a transformação que você entrega? Você tem que ter muito claro, em uma única frase, você tem que conseguir expressar e a pessoa entender aquilo que você faz. Então, terapeutas, profissionais em gerais acabam sendo muito. A gente é genérico na nossa fala, né? No nosso falar. Então, não escolher, você escolher ser a pessoa certa, no lugar certo, para as pessoas certas. É você ter o posicionamento de alto valor. É você construir esse posicionamento de uma pessoa realmente que é referência e que se destaca. E isso exige construção. Isso não é automático que acontece. São decisões, construções, a forma como você comunica e escolhas. E às vezes as pessoas, elas, por medo, quando eu falava lá da agência, né? Por medo de perder clientes, eu digo sim para todo mundo. Mas daí, quando eu digo sim para todo mundo, eu também me torno todo mundo. E daí eu acabo não tendo um diferencial. Então, eu acredito que o maior erro hoje de qualquer profissional é não ter um diferencial claro, estampado, que as pessoas consigam perceber de maneira instantânea. A pessoa começou a conversar com você, ela já percebeu o teu diferencial. Ela entrou no teu Instagram, ela já percebeu o teu diferencial. É uma autoridade instantânea que você constrói na cabeça. Você tem que aprender, a pessoa tem que perceber a autoridade quando olha para você. E é através de um público específico, de uma transformação específica e tudo isso embalado num posicionamento de alto valor. Eu sei do que eu faço, eu sou especialista nisso, eu tenho um método e eu sei onde que eu vou te levar e eu tenho resultados para te mostrar para isso. Para te mostrar isso. Então, esse seria o primeiro grande erro. Em vez de vender o processo, vender a transformação. O generalismo, do dizer sim para todo mundo, por medo de perder. Ficar vendendo processo ao invés de transformação. E a questão da venda, que eu quero trazer o terceiro, né? As pessoas acharem que venda é dom, né? Eu falei que foi o meu erro lá na agência, de não estruturar direito essa parte de vendas,
de não aprender a vender de maneira profissional, de maneira estratégica. Então, a gente precisa ter a nossa estratégia de vendas, nós precisamos ter um script de vendas, precisa ter um roteiro de vendas, uma estratégia de como que você vai atrair clientes. Outro erro é não ficar só dependente de indicação. Indicação é uma coisa muito boa, é um indicador de sucesso, se você está tendo indicação. Mas você não pode depender somente de indicação. A grande maioria das empresas do Brasil, do mundo, não sei, mas depende de indicação. Fica ali esperando o cliente vir. E não, hoje a gente está numa era que a gente precisa gerar demanda, precisa atrair. E se você quer vender para a pessoa certa, você precisa buscar essas pessoas. Se você está procurando, esperando as pessoas virem, vai vir qualquer pessoa. Então, para você atrair as pessoas certas, você tem que ir nos lugares certos, falando da maneira certa, com as estratégias certas, para que você consiga trazer as pessoas que realmente têm condição de pagar, que vão se comprometer que vão perceber valor naquilo que você faz, né? E aí entra o Vendas Neurais, né? Que eu sou sua aluna, né? Quem não sabe, eu sou mentorada do Coutinho, eu tinha meu mentorado. Então, o Vendas Neurais me ajudou muito nesse processo, assim, de aperfeiçoar a minha venda, né? Essa empatia, né? Que é tão importante com o cliente, né? A empatia é a chave da confiança, né? Ela é a chave da confiança. E se você... Eu sempre falo assim, que em vendas ninguém compra de quem não gosta. Isso era um velho adágio. Hoje em dia, ninguém compra de quem não confia. E a confiança, para que você tenha confiança, a base é a empatia. É através do mecanismo de empatia, da construção de empatia. E aí entra um pouco do que você falou, que para você exercitar a empatia, você vai, na realidade, aqui eu vou até abrir um pequeno parênteses, porque acho que vale a pena esse esclarecimento. Empatia não é apenas você se colocar no lugar do outro. Empatia é você perceber o que o outro sente, até porque tem a ver com a etimologia da palavra. Empatia vem de entos mais patos. Entos é interno e patos é emoção. Então, é ter a mesma emoção do outro. E para ter a mesma emoção do outro, para sentir o que o outro está sentindo, você precisa se autoconhecer. Se você não se conhece, você não consegue perceber o outro. Você só percebe o outro através do seu autoconhecimento. Aí você consegue entender o outro e efetivamente exercitar a empatia, que é um ponto-chave de todo o processo de vendas neurais. A metodologia tem como estrada principal o exercício da empatia, né? Eu falo que é o tripé. É saber perguntar, é saber escutar, que é a escutativa, e o terceiro mais importante deles é saber empatizar. Mas prossiga, só abriu um intervalo. Não, eu achei muito legal o que você falou aí da empatia, eu já tinha finalizado. Uma coisa que eu descobri, assim, e para mim foi uma virada de chave muito grande, assim, em vendas, né, que o meu cliente é a minha sombra. Eu atraio pessoas exatamente iguais a mim. Olha. Então, eu comecei a me observar. Quem são as pessoas que eu estou atraindo? Quem são as pessoas que estão vindo até mim? Nossa, são pessoas que são pessoas que ficam me enrolando para fechar. Daí eu começava a olhar para mim. Será que eu também não estou me enrolando para fechar com as pessoas? Aí, pessoas com medo de não dar conta da mentoria. Não sei se vou conseguir arcar com o financeiro que eu estou me comprometendo aqui, né, pelo valor, né? Eu falei, mas será que eu também não estou com esse medo de não dar conta? Então, eu comecei a mudar o meu comportamento no como eu sou como cliente com as outras pessoas. Então, eu comecei a não enrolar mais para pagar, eu comecei a não pedir mais desconto, eu comecei a ser a cliente que eu quero atrair para mim. Não, essa dica você me deu faz algum tempo, quando estava no meio da mentoria, para mim foi uma percepção que, nossa, foi absolutamente transformadora, porque eu percebi que eu estava atraindo a turma da minha sombra. E comecei a perceber que os clientes com quem eu lidava estavam no mesmo processo. Os poucos clientes que eu tinha naquela época eram clientes que estavam sofrendo dessa mesma síndrome, de atrair clientes
da sua sombra. Então, que apertavam no preço, reclamavam de tudo, tal, porque no fundo já era ali a nossa sombra. Nossa, isso para mim foi Isso eu me incomodo com o cliente que pede desconto, mas a hora que eu vou comprar eu fico pedindo desconto. Eu me incomodo com o cliente que quer pagar boleto, mas a hora que eu vou comprar eu também quero pagar boleto. Então, é você olhar para você. Ah, eu me incomodo com as pessoas que não dão uma oportunidade de uma reunião, de eu explicar o meu trabalho, que não atende o telefone, que não responde o WhatsApp. Mas eu também não respondo o WhatsApp, eu também não. Quando as pessoas vêm me pedir oportunidade de aprender o trabalho, apresentar o trabalho, eu também não dou. Então eu comecei a fazer esse exercício de ouvir as pessoas quando elas querem me falar sobre o trabalho dela, de responder as pessoas com educação quando elas me abordam no WhatsApp, no Instagram, seja onde for, porque eu quero atrair pessoas que sejam como eu. Então eu comecei a me tornar a cliente que eu quero ser. E eu vi que a autoconfiança é isso. Quanto mais você investir na tua autoconfiança, na tua autoridade pessoal, que é a chave de tudo, que é o que você acredita aqui dentro, é o que vai vir para você. É a tua frequência, a tua energia, é o que vai trazer pessoas para você, as pessoas que você quer encontrar. À medida que a gente se cura, o nível dos nossos clientes vai subindo. Na hora que a gente se cura, a gente atrai. Porque assim, eu acredito verdadeiramente que as pessoas que vêm para mim hoje são exatamente as pessoas certas que eu preciso para crescer, para mudar os meus padrões, para me resolver. Porque a gente está falando sobre o medo de se vender, né? Uhum. Então, isso vem muito de medo de crítica, medo de julgamento, medo de ser chato, medo de ser inconveniente, esse ranço que a gente tem de vendedor, né? Então tem aquele ranço de vendedor, então você tem medo de ser aquele vendedor chato, aquela pessoa inconveniente, e tudo isso faz com que a gente se feche de falar o que a gente faz, de contar, de oferecer o nosso trabalho. Mas se você olhar e entender que o seu trabalho salva vidas, o meu trabalho salva vidas. Uhum. O seu trabalho salva vidas. Você ensinar as pessoas a vender, eu ensinar profissionais a ganhar dinheiro, a ter liberdade, a ser feliz, realizado profissionalmente, isso salva vidas. Sim. Então, quando eu não vendo, na verdade, eu estou sendo uma grande canalha com as pessoas, porque eu não estou levando para as pessoas algo que eu posso ajudar. Eu tô sendo omissa se eu não vendo. Eu tô me escondendo. Inclusive, eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, que tem a ver com essa sua fala nesse momento. Eu estou voltando a estudar neurociências, né? E ontem eu estava vendo um trechinho da aula aqui, que eu ganhei de um parente meu um curso de neurociências na Harvard Business School. E, puxa, é inglês, é chato, você tem que voltar e você pegar, nem sempre você entende, é online e tal. Mas aí eu vi uma coisa muito interessante que falou ontem, que é nosso cérebro tem uma facilidade muito grande em se apegar ao que é negativo. Aí se apegar ao que é positivo, nós não entendemos. Por quê? Porque o negativo é o nosso instinto de autoproteção. Então ele tem facilidade em registrar isso. E se a gente se deixar levar só por esses aspectos, a gente entra num ciclo completamente negativo. E é por isso que a construção dos pessimistas. É assim que nasce o pessimista. Porque ele sempre fica pensando no que vai dar errado, e aquilo ele se contamina por isso, e ele acaba atraindo tudo aquilo que vai dar errado. Aquela história da pessoa que tem medo de barata, toda hora está aparecendo uma barata na cara dela. Uma pessoa que tem medo de lagartixa, cai uma lagartixa na cabeça dela num lugar que nunca teria uma lagartixa, que acaba, de uma certa maneira, entrando naquela vibração. E ele comenta exatamente isso. Que o nosso grande desafio é desenvolver aquilo que você trouxe, né, a autoconfiança, para você gerar um novo mecanismo de crença e virar isso. Começar a acreditar nas coisas positivas. Tal. Então, quando você tem alguma coisa que você quer criar, contagiar
por todos esses aspectos. Então, sentir cheiro, estimular todos os seus sentidos para que você fique imbuído dessa nova vibração. Porque a tendência do ser humano a gente sempre vai se criticar por negativo, a gente sempre vai cair em negativo, e aí entra no resto. Essa faz história toda que a gente... É uma briga diária para você ficar no positivo, né? É um processo que ele fala assim, é um processo de atenção diária, de autoobservação. Veja se você não está entrando nisso, porque você e quando a gente entra nesse pessimismo, a gente para de enxergar as oportunidades, né? Elas passam todo dia na nossa frente, as oportunidades, mas o pessimismo ele não permite que a gente enxergue. Isso é comprovado, assim, né? Cientificamente, você não enxerga a oportunidade. Agora, quando você é otimista, você enxerga. O gorila. Exatamente, né? Você tá focado em conseguir coisas boas, você vai achar as coisas boas. Se você não tá focado, você não vai ver, vai passar o cavalo encilhado relinchando na tua frente, você não vai enxergar. E mesmo que ele não passar encilhado, você aprende a encilhar, e se ele não passar encilhado, você monta no pelo e assim você vai. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o não, né? O grande medo que as pessoas têm de receber não, né? Nós desde a infância recebemos muito nãos, então a gente cria uma defesa do não. E eu vejo que o que desanima muito as terapeutas, outros profissionais, o vendedor em geral, de acabar se deixando influenciar pelos nãos que recebe, né? A gente fica mal, a gente se sente fracassado, a gente se sente rejeitado quando você leva um não. É uma rejeição levar o não, né? Eu não quero o seu trabalho. E o vendedor, que é vendedor mesmo, ele não se importa com o não, porque ele entende que o não ele é um processo da história ali para chegar no sim. Você não vai ter 100% dos sims. O seu produto não é você. Se ele tiver machucado, se ele tiver problemas de rejeição, de infância, alguma coisa, ele entende aquilo como não para ele, né, pessoal? Aliás, eu vou até abrir mais um parênteses, que tem uma historinha engraçada, porque eu mantenho o fio da meada aí, o ponto que você está falando do não, que eu acho que é uma coisa muito importante, mas eu ouvi uma fala recente da diferença entre o diplomata e o vendedor, né? Que o diplomata ele está acostumado a lidar com não, né? E o papel dele é sempre transformar esse não em talvez e esse talvez em sim. Em sim, né? E o vendedor tem que fazer o mesmo papel de diplomata. Ele está vivendo a vida inteira, a única coisa que ele sempre ouve é não, não, não. Então ele tem que perceber que o não ele já tem, a partida dele é já a negativa. E a partir dessa negativa que ele vai começar a construir toda a argumentação dele e todo o processo dele de venda, que é transformar aquele não num talvez e o talvez num sim, né? E aí o vendedor tem que ser muito resiliente, porque se ele tomar o não e sentir aquela rejeição como algo pessoal, que é a ele, a pessoa está dizendo não a ele e não ao que ele está ofertando, se ele confundir isso, ele está morto já entrou na pista, né? Exatamente. E daí eu vejo que às vezes a pessoa oferece para uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, no terceiro não, ela já desistiu. Não, esse produto não dá certo. Essa coisa que eu criei não dá certo, né? Então eu criei um desafio para minhas alunas, é um desafio que eu aplico na minha vida, que é o desafio dos 100 não. Que você tem que ir atrás dos 100 não. Não importa, né? E os sims vão vir no meio desses 100 não. E é justamente um exercício de você perder o medo do não, entender que tá tudo bem de levar o não. É lógico que tentar converter no sim todas as vezes, né? Mas você perder não levar pro pessoal esse não, que é o que você falou, e aprender a entender qual é a sua taxa de conversão. Que quando o vendedor ele entende qual é a taxa de conversão, que em média ele precisa falar com 5 pessoas para fazer uma venda, ele entende que aquele não é só mais um passo para chegar no sim. E aí fica muito mais leve. Fica muito mais leve, assim, você não se chicotear por causa de um não se culpar, Não, as pessoas precisam ter um momento certo, né? Você precisa olhar para você e falar o que eu preciso melhorar no meu processo, o que eu preciso melhorar de habilidade,
que eu preciso aprender mais aqui na hora de vender, o que eu talvez tenha que mudar no meu produto, o que eu preciso ajustar, né? Da minha parte de autorresponsabilidade, mas entender que aquele não foi só um passo, né? E vamos para a próxima. Então, isso ajuda muito no vencer esse medo de se vender. Tá tudo bem levar não, você não tá sendo rejeitado, você não tá sendo... Faz parte do pacote, né? E oferecer, porque a pessoa deixa de oferecer, né? Uhum. Eu falo, quem não é visto... Não é lembrado. Não é lembrado. Quem não é lembrado não é comprado, porque 73% das pessoas compram da primeira pessoa que elas se lembram. Então, quantas vezes a gente, às vezes, está precisando de algo, tem alguém do nosso lado que faz aquilo, a gente não compra, porque a pessoa não contou que ela sabia fazer aquilo, que ela resolvia aquilo, que ela não fala sobre o seu trabalho. Então, falar sobre o seu trabalho em situações sociais, falar sobre o seu trabalho na internet, fazer networking, aprender a contar para as pessoas o que você faz, né? Porque existem pessoas precisando de você e você está se omitindo quando você não vende. É algo assim que você está deixando de ajudar pessoas, na verdade, quando você não vende. A gente parar de olhar a venda como algo ruim e entender a venda como a forma de você ativar o seu propósito. É a venda que ativa o seu propósito. Se você não vender, você não tem cliente, você não vive o seu propósito. A empresa começa pelo cliente, a interface com o cliente é a venda. Nós estamos nos 5 minutos finais aqui. Eu gostaria que você fizesse primeiro teus pontos de contato, como é que as pessoas que se interessarem pela tua mentoria e como é que elas fazem para te achar. E contar o principal caso de sucesso. Qual é aquele que você se orgulha e fala assim, nossa, olha, essa daqui foi matadora, me transformou, olha, é meu troféu, né? A gente sempre tem um troféu, né? Legal. Meu Instagram é o que tá ali, só apertar na flechinha ali, camila.clupel, né? Eu tenho hoje um programa de mentoria que se chama Magis, como eu já falei, ajuda terapeutas a faturarem mais de 20 mil sem se sobrecarregar, onde eu ajudo você a construir o seu diferencial estratégico, construir o seu método, construir os seus produtos onde você vai vender e aprender a vender de maneira humanizada esse produto. Então são os meus 4 pilares: diferencial, método, negócio próspero e lucrativo e venda humanizada. O meu case de sucesso o meu maior case vai se chamar Marcelo Coutinho. Oba! Que vai ser a maior comunidade de venda. Só para vocês saberem, né? Mas você tem de terapeuta, como que o Coutinho é teu mentorado? Porque ele é um terapeuta de vendas. Ele é meu único cliente que não é terapeuta, né? E faz parte lá da comunidade, mas eu vejo, né, toda a história do Coutinho. A gente está construindo juntos uma mentoria para profissionais de high ticket, né? Profissionais de high ticket, vendas complexas, para aprenderem a vender aí, aumentando conversões, aumentando o salário, né? Tendo a vida dos sonhos através das vendas. E muitas novidades virão aí, né? Se você quiser saber mais sobre essa mentoria, chama o Coutinho aí que ele vai te contar que nos próximos, né, esse mês ainda terá novidades aí sobre o Super Mestre Coutinho. Mas o case que eu já tive, assim, foi da Cláudia, que é uma terapeuta de nutrição, né? E a gente fez um trabalho intensivo com ela e ela fez 45 mil em 40 dias trabalhando essa estratégia de comunidade, de venda coletiva, que é o que eu trabalho com os meus clientes, né? A gente... A Cláudia tá aqui. Cláudia, tá aqui embaixo, Cláudia Marconato. Isso, né? Então, assim, tem vários cases, né, de terapeutas. Tem a Cassiana também, que é uma terapeuta em transição de carreira, que
Ela fez 2 vendas, ela ainda não atua como terapeuta, está no CLT, e ela fez 2 vendas. A primeira ela vendeu uma mentoria de 3 mil, na segunda ela vendeu a mentoria de 5 mil, sem nunca ter sido terapeuta. Só seguindo o método. Também, em 30, 40 dias, conseguiu esse resultado, né? Então, eu ensino as terapeutas a construírem um produto de alto valor e de escala, para que elas não fiquem dependentes de atendimento individual. Então, é um formato de mentoria diferente, que eu chamo, que é um formato americano, que é uma mentoria aberta, em que você não depende 100% de lançamentos, que você pode vender ela de maneira perpétua, todo dia pode entrar gente, e a pessoa tem uma grande transformação nesse movimento, porque é uma mentoria de longo prazo, onde as pessoas ficam de 6 a 12 meses ali caminhando junto com você, com o foco total nessa transformação que eu disse, né? Poxa. Então, olha lá, Cláudia, mentora para a vida. Mentora da vida. Legal. Olha, eu sempre peço para, em todo caso, que eu digo assim, redundância. Deixa eu falar também o seu número de WhatsApp para as pessoas Tá. para a gente. 42, alguém digita aí, 42 999235919. Pode repetir? 42, que é do Paraná, então. 999235919. 5919. Muito bem. Camila, eu queria agradecer imensamente. Primeiro, agradecer ao destino, ao universo, ter feito os nossos caminhos se cruzarem, que foi, por sinal, uma iniciativa sua. Agradecer toda a transformação que você tem propiciado para mim na minha vida. Olha que ali Corrêa já colocou aqui embaixo nos comentários aí o teu número de telefone. E, sobretudo, aqui a audiência, e dizer para as pessoas, gente, a Camila, o método Magis da Camila. Camila, muito obrigado. Um beijo bem gostoso, um abraço fraterno aqui e a audiência também. E até a semana que vem. Eu gostei da ideia lá do fazer o café com o Coutinho falando sozinho. Já vai estar também, viu? Sim, com certeza. Foi um prazer estar aqui, viu? Muito honrada pelo convite. Imagina, para mim, a honra foi para mim. Um beijo bem gostoso. Beijo. Até. Tchau. Até mais, querido. Tchau, tchau.